Olá pessoal, tudo jóia? Na aula de hoje vamos abordar o diagrama de estados, que é um dos diagramas da UML. O que é e para que serve um diagrama de estados? Um diagrama de estados, ele mostra uma máquina de estados. Uma máquina de estados é aquela que especifica as sequências de estados pelos quais um objeto pode passar em resposta a alguns eventos que podem acontecer ao longo da vida útil ou ao longo da vida, do tempo de vida deste objeto. Então, o que acontece? Tem algumas classes que a gente modela cujos objetos mudam de estados ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Por exemplo, um funcionário, quando ele é admitido em uma empresa, ele entra na classe funcionário com o estado de admitido. Porém, ao longo do tempo dele na empresa, ele pode mudar para o estado demitido por justa causa, demitido sem justa causa, ele pode mudar para o estado aposentado, ele pode mudar para o estado falecido, e nestes casos, o sistema precisa controlar para os objetos da classe funcionário os diferentes estados pelos quais um objeto funcionário pode passar, bem como os eventos que fazem com que aquele objeto mude de estados. Então, e para isso que o diagrama de estados serve, para esta situação. Então, ele dá ênfase ao fluxo de controle de um estado para outro, é útil exatamente para modelar o tempo de vida de um objeto, e um diagrama de estados, ele é construído para uma classe. Você não tem um diagrama de estados que serve para mais de uma classe. E pode acontecer também de você ter uma classe com mais de um diagrama de estados. Por exemplo, a própria classe funcionário tem, porque ela controla a situação do funcionário na empresa, mas ela também controla, por exemplo, o estado civil. É um outro atributo que é feito um diagrama de estados para ele. O funcionário, ele pode entrar como solteiro, depois ele muda para casado, depois ele muda para divorciado. E isso para a empresa é importante, por quê? Porque ela tem uma série de questões legais. Se o funcionário é casado e tem filho, até certa idade ela tem que pagar salário família, e por aí vai. Então, esse é um exemplo de que uma classe, ela pode não ter diagrama de estados associado a ela, pode ter um diagrama de estados ou pode ter vários diagramas de estado, tá? Então, como só reforçando, um diagrama de estados descreve todos os possíveis estados pelos quais um objeto pode passar e as alterações dos estados como resultado do evento, ou seja, dos estímulos que atingem o objeto. Bom, a notação do diagrama de estados, ela contém o quê? Os estados, as transições, que incluem eventos e ações, e as atividades. O diagrama de estados possui a seguinte notação. Você tem aqui a representação do estado. Um estado é representado por um retângulo de bordas arredondadas. Então, eu tenho aqui na notação o estado 1 e o estado 2. Eu tenho aqui, entre o estado 1 e o estado 2, acontece a transição, que faz com que um objeto mude de um estado 1 para um estado 2, por exemplo. Essa transição, ela é representada por uma linha cheia orientada, ou seja, tem que desenhar a seta para indicar qual é o estado de origem e qual é o estado de destino. Essa transição, ela possui um evento
que pode ou não ter uma condição e uma ação. O que é um evento? Um evento é uma ocorrência, ou seja, alguma coisa que acontece que faz o objeto mudar do estado 1 para o estado 2. Esse evento pode ou não ter uma condição. A condição, ela é representada entre colchetes e ela é uma expressão booleana, né? Se você tiver um evento associado a uma condição, esse evento só vai ser executado se a condição for verdadeira. Então, se a condição for verdadeira, o evento será executado e o objeto, por exemplo, vai trocar do estado 1 para o estado 2. Além disso, na transição, além de evento e condição, nós também podemos ter uma ação. A ação nada mais é do que um processo atômico. Ele starta, executa e morre. Então, exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui um evento de pagamento, tá certo? Tem um evento escrito pagamento / enviar e-mail para o gerente, ou seja, no meu exemplo, o evento é o pagamento, então quando esse pagamento for realizado, acontecer, o objeto vai trocar do estado 1 para o estado 2 e vai ser startada uma ação atômica, um processo executável, que seria enviar e-mail para o gerente. Então, o e-mail vai ser enviado para o gerente e isso é um processo de enviar e-mail que tem começo, meio e fim. O processo é executado, o e-mail é enviado e o processo morre, tá certo? E além disso, na notação do diagrama de estados, eu tenho estado inicial e estado final, que são considerados pseudoestados. O início do diagrama de estados é representado por uma bolinha preenchida, né? E o estado final é uma bolinha preenchida com um círculo em volta. Aqui é a representação de estado inicial, de início, e aqui de estado final. Então, qual é a semântica de leitura de um diagrama de estados? Tá aqui. Quando um evento ocorre, se a condição é verdadeira, a transição acontece e a ação é realizada. Se for descrita, definida, o objeto passa então para um novo estado. Se nesse estado uma atividade deve ser realizada, ela é iniciada. Assim, esqueci de falar, no diagrama de estados da UML, tem aqui uma atividade, tem conceito de atividade. Uma atividade também é um processo executável, só que ele é associado a um determinado estado. Então, por exemplo, o estado 2, ele não tem atividade associada, mas o estado 1 tem. Como que eu represento essa atividade? No estado 1, eu tenho uma atividade 1, então eu escrevo, boto essa linha, desenho essa linha e escrevo, faça : atividade 1. Qual é o significado da atividade? Diferentemente da ação, que é um processo atômico que começa, executa e morre, a atividade é um processo executável contínuo. O que isso significa? Que a partir do momento em que um objeto chegar no estado 1, tiver seu estado trocado para estado 1, essa atividade, que é um processo executável, vai ser startada, mas ela fica continuamente na máquina sendo executada, monitorando alguma coisa, por exemplo, né? E ela fica continuamente sendo executada e ela só é encerrada se o objeto que está no estado 1 acontecer algum evento que faça
esse objeto, por exemplo, mudar do estado 1 para o estado 2. Enquanto o objeto estiver do estado 1, essa atividade A1 ela é startada e ela vai ficar sendo executada continuamente. Então, essa é a ideia dessa atividade 1. Então, vamos lá, vamos dar uma lida aqui em cada um desses elementos com mais detalhes. Então, tá aqui. O estado, como eu falei, é representado por um retângulo com os cantos arredondados. É uma condição ou situação na vida de um objeto durante a qual ele satisfaz alguma condição, realiza alguma atividade ou aguarda algum evento. Exemplos de estado, incluído aprovado, reprovado. O rótulo de um estado pode conter, além do seu nome, uma indicação de que o estado possui uma atividade associada a ele. E a sintaxe é faça, o nome da atividade. Uma atividade, como eu expliquei, ela é um processo com execução não atômica, ou seja, a atividade ela não começa, processa e morre. Ela é iniciada e fica processando continuamente, a menos que aconteça um evento que interrompa a atividade e faça o objeto mudar do estado que possui a atividade para um outro estado. Então, é uma execução não atômica em andamento em uma máquina de estados. Pode ser interrompida por outros eventos. Quando um objeto está em um estado, ele geralmente permanece ocioso, aguardando que um evento ocorra. Isso se ele não tiver atividade. Porque se ele tiver uma atividade associada àquele estado, então está escrito aqui, de vez em quando será necessário modelar uma atividade em andamento, ou seja, enquanto se encontrar em um estado, o objeto continuará realizando o mesmo trabalho até ser interrompido por um evento. Vamos em frente. O que é a transição? A transição é essa linha aqui, como eu expliquei para vocês. Então, transição é representada por uma linha cheia direcionada. Então, galera, na hora de modelar diagrama de estados, não pode esquecer a seta, a linha com seta. Se você desenhar a linha entre um estado e outro e não colocar a seta, está errado, ok? Então, é representado por uma linha cheia direcionada. É um relacionamento entre dois estados, indicando que um objeto no primeiro estado realizará certas ações e entrará no segundo estado quando um evento especificado ocorrer e condições especificadas estão satisfeitas. Tanto os estados quanto as transições podem ser rotuladas, né? O rótulo de uma transição, rótulo é o nome, né? O rótulo de uma transição pode ter até 3 partes, todas elas opcionais. Então, a transição eu posso associar um evento que pode ou não ter uma condição, barra a ação atômica. O evento, então o evento é o nome ali, né? Pagamento, aposentadoria, demissão, são eventos que fazem o objeto mudar de estado. Então aqui, evento é a especificação de uma ocorrência significativa que tem uma localização no tempo e no espaço. É a ocorrência de um estímulo capaz de ativar uma transição de estados. Através do evento acontece a transição de estados. O evento de ativação de uma transição é recebido pelo objeto no estado de origem. Então, o objeto está lá no seu estado 1. Se acontecer aquele evento, o evento faz com que aconteça a transição. Então, e faz com que a transição possa ser escolhida para ser ativada, se tiver condição, desde que sua condição de proteção seja satisfeita, se o evento tiver essa condição, e aí o objeto vai mudar do estado 1 para o estado 2.
Condição, como eu já falei, só reforçando, é representada como uma expressão booleana entre colchetes e colocada após o nome do evento de ativação. A expressão booleana é avaliada somente após o evento de ativação para sua transição ocorrer, ou seja, aconteceu um determinado evento. Se tiver uma condição, então vai acontecer o evento e em seguida a condição vai ser checada, tá? Se ela existir, né? É possível, e se a condição for verdadeira, aí o objeto troca de estado. Se acontecer um evento, mas a condição for falsa, o objeto não troca de estado, vai continuar no mesmo estado em que ele se encontra, ok? Então tá falando aqui, ó. É possível haver várias transições a partir do mesmo estado de origem e com o mesmo evento de ativação, desde que essas condições não se sobreponham. Se a expressão for verdadeira, a transição será escolhida para iniciar. Se a expressão for falsa, a transição não será iniciada e, caso não haja outra transição que possa ser iniciada pelo mesmo evento, esse evento é perdido e o objeto continua no mesmo estado em que ele se encontrava antes da execução do evento. Temos aqui um exemplo de um diagrama de estados da classe pacote de viagem, onde a gente pode ver aqui a condição. Então, eu tenho aqui, ó, na verdade, os objetos da classe pacote de viagem, eles podem nascer na classe pacote de viagem ou como reservados ou como totalmente pagos. O evento é o mesmo, que é o evento de inclusão, mas eu tenho duas condições diferentes aqui. Isso pode acontecer. Se eu estou incluindo um objeto pacote viagem, mas ele está sendo incluído, mas ele foi só reservado, o objeto é criado no estado reservado. Se eu estou incluindo um pacote de viagem, um objeto pacote de viagem, mas ele já foi pago, então a condição é pacote pago, ele é incluído no sistema com o estado totalmente pago. Então, esse aqui é um exemplo de condição onde o evento é o mesmo, inclusão e inclusão, mas nesse caso o objeto vai entrar com o estado totalmente pago se a condição verdadeira for pacote pago. E aqui o evento é o mesmo, inclusão, mas se o pacote tiver na condição reservado, ele vai entrar como reservado. Aqui a gente tem, vocês veem que todas as transições têm seta, né? Início, fim. E aqui tem um outro exemplo de ação atômica, ou seja, um objeto pacote de viagem, ele pode ir do estado totalmente pago por estado cancelado. Se acontecer qual evento? O evento de cancelamento. Então, você vê que a seta indica que é de totalmente pago para cancelado e não o contrário. Agora, a esse evento, depois que acontecer esse evento e acontecer a troca de estados, vai ser executada essa ação, que é a ação atômica com início, meio e fim. Enviar e-mail setor financeiro. Tem aqui um outro exemplo de condição em um diagrama de estados da classe aluno. Esse aqui, gente, é o seguinte. Aqui, nesse caso, todos os alunos cadastrados no sistema, eles entram com o mesmo estado, matriculado normal. E aí, eu tenho uma transição aqui, ó, de matriculado normal para inadimplente, onde eu tenho o evento que faz ir de matriculado normal para inadimplente, é o evento falta de pagamento. Só que
só vai de matriculado normal para inadimplente, não é qualquer falta de pagamento. Existe uma condição associada, que é qual? Se o atraso for maior que 10 dias, ou eu posso escrever só assim, atraso maior que 10 dias, tá certo? Ou eu poderia ter escrito a condição assim também, data atual menos data de vencimento maior que 10 dias. Então, o que vai acontecer? Toda noite ou em algum horário do dia vai rodar uma rotina para verificar se tem algum aluno com pagamento em atraso. Todo dia vai rodar essa rotina. Só que o objeto aluno só vai mudar do estado matriculado normal para inadimplente se essa condição for verdadeira, ou seja, se o atraso for maior que 10 dias, ou seja, se a data atual menos a data de vencimento for maior que 10 dias. Se for 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias de atraso, até 10 dias de atraso, o estado vai continuar matriculado normal. Agora, se tiver mais de 10 dias, aí sim. Outra coisa, gente, você pode escrever aqui uma das duas condições, tá? Eu só coloquei ou para você ver que podia ser atraso maior que 10 dias ou data atual menos data de pagamento maior que 10 dias. Tem aqui um exemplo, né? De condição. Espero que vocês tenham entendido. Então, para terminar, o que é uma ação? Então, a ação, vocês já viram aqui, ó, eu tenho... Não, nesse exemplo eu não tenho nenhuma ação atômica. Aqui eu tenho, ó. Se acontecer o evento cancelamento, tem que startar essa ação atômica, enviar e-mail setor financeiro, que tem... É atômica porque tem início, meio e fim. Então, vamos em frente. Então, a ação é uma computação atômica executável que resulta na alteração do estado do modelo ou no retorno de um valor. Então, significa que não pode ser interrompida por um evento e, portanto, é executada até a sua conclusão. Tá? Vamos em frente. E os estados inicial e final. Como eu já falei, são pseudo-estados. O estado inicial é um estado especial, como também o final, né? É um estado especial, indicando o local de início padrão para a máquina de estados. É representado como um círculo preto preenchido. E o estado final é um estado especial, indicando que a execução da máquina de estados ou do estado que a contém foi concluída. É representado por um círculo preto preenchido com outro círculo não preenchido, né? Como vocês viram aqui, ó. Aqui tá melhor, ó. Isso aqui é o estado final, vai indicando, ó, nesse meu exemplo, quais são os estados finais desse diagrama de estados da classe pacote. O estado cancelado e o estado totalmente pago. Vamos em frente. Então, considerações finais sobre o diagrama de estados. O fato de uma transição não possuir um evento associado indica que a transição ocorrerá tão logo a atividade associada ao dado estado tiver sido concluída, desde que a condição seja verdadeira. Quando uma transição não possuir uma condição associada, então ela ocorrerá sempre que o evento ocorrer. Embora ambos os termos, ação e atividade, denotem processos, né? Então, tanto ação como atividade são processos que vão ser executados, tá certo? Mas esses processos, eles tipicamente são programados pelos métodos da classe, né? Porque a gente está, no nosso estudo aqui, nós estamos fazendo um curso de análise O. Então, nossa linguagem de programação é uma linguagem orientada a objetos. Então, para eu programar um processo, eu vou programar esse processo em um método, né? Então, o que ele está falando aqui, embora ambos os termos ação e atividade denotem processos,
tipicamente implementados por métodos da classe, eles não devem ser confundidos. Ações são associadas a transições e são consideradas processos instantâneos. Isto é, ocorrem muito rapidamente, não sendo passíveis de interrupção. Na verdade starta, processa e morre, termina. Atividades são associadas a estados, podendo durar bastante tempo. Então, a atividade, gente, ela fica executando lá, até que ela seja interrompida por algum evento. Então, aqui, ó, vamos ver aqui, no exemplo aqui atrás, eu tenho o estado 1, né? Então, o objeto chegou no estado 1. Quando o objeto chega no estado 1, essa atividade 1, que é um processo que foi implementado via um método, ela é startada. E ela vai ficar lá sendo executada até que aconteça um evento 2 que foi especificado aqui, ó. No momento que esse evento aqui acontecer, né, ele se sobrepõe a essa atividade que está sendo executada. Então, ela é terminada e o objeto muda do estado 1 para o estado 2, tá? Então, normalmente, essas atividades são assim, monitorar alguma coisa, que aí fica lá monitorando, de tempos em tempos, monitora, bota para dormir a atividade, starta de novo. Isso aqui é mais usado, né, quando você trabalha na área de inteligência artificial, por exemplo, na área de agentes, que tem muito isso. Agentes são startados, ficam lá ativos, vigiando algum ambiente, interagindo com o ambiente, e eles não morrem. Então, é o caso aqui, né? Vamos em frente. Aqui já vimos, né? Então, para fechar, as atividades são associadas a estados, podendo durar bastante tempo. Assim, uma atividade pode ser interrompida por algum evento. Então, é isso, a teoria de diagrama de estados é essa. Na próxima aula, nós vamos fazer exercício de modelagem de diagrama de estados. Então, até lá. Eu coloquei aqui a referência, todo esse material foi tirado do livro do Booth, Rambaud e Jacobson, que é o guia oficial da UML, o UML Guia do Usuário, na 2ª edição, né? Valeu, pessoal, obrigada. E aqui tem os meus contatos nas redes sociais. Lembrando, por favor, de se inscrever no canal. E se você gostou do vídeo, clica aí, né, que no joinha, como os youtubers dizem, né? E clique também lá no sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, você já receber a notificação. Beleza? Até a próxima!